Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Douglas Mota aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade aí bem legal para vocês, que é referente à navegação utilizando o Jetpack Compose. Eu acredito que muita gente estava ansioso para saber como que ia ficar a questão da navegação utilizando o Jetpack Compose. Eu mesmo estava bastante ansioso para saber como que ia ser essa integração, se de fato a gente iria utilizar o componente de navegação no Compose ou seria ter uma outra abordagem para fazer navegação, porque nós não temos mais o XML, nós não temos mais aquele gráfico de navegação através do XML. E aqui nós tivemos uma novidade bem legal, nós vamos passar para a documentação aqui rapidinho daqui a pouco, mas antes eu queria te indicar, se você ainda não segue o canal do Android Developers, eu recomendo que você fortemente faça isso. Os conteúdos são em inglês, mas se você tiver aí uma capacidade, intermediária no inglês, você consegue entender muita coisa do que está sendo dito aqui neste canal. E o vídeo onde eu fiquei sabendo do componente de navegação no Jetpack Compose foi esse vídeo aqui, Now em Android, número 28, onde traz aqui algumas novidades, referentes às últimas versões do Android, às últimas APIs, e aqui ele fala para a gente que tem uma novidade com relação à navegação utilizando o Jetpack Compose. Então, se a gente assistir esse vídeo aqui, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Coloque aí a legenda se você não entende muito o inglês falado, para você pelo menos ir acompanhando. E aqui neste vídeo nós temos um link que vai levar para o Medium do Android. E aqui abrindo este link a gente vai ter acesso aqui a tudo que está sendo falado lá naquele vídeo. E descendo um pouco mais aqui a gente vai ter a parte Now em Alpha, e aqui fala que eles estão recebendo bastante questionamento, dúvidas com relação ao Jetpack Compose, como que vai ficar a navegação utilizando o Jetpack Compose, e aqui eles tiveram a primeira versão em alfa do componente de navegação integrado com o Jetpack Compose. E vale ressaltar aqui que o Google, a equipe de desenvolvimento do Android, está fazendo um esforço muito grande para integrar os componentes do Jetpack com o Jetpack Compose. Então nós temos aqui até agora já o View Model e o Live Data já integrado com o Jetpack Compose, então nós já conseguimos utilizar esses dois componentes aqui juntamente com o Jetpack Compose, e agora eles estão trabalhando fortemente aí na biblioteca do Paging e do Navigation. Então é a biblioteca do Navigation que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então aqui na navegação do Jetpack Compose, navegando com o Jetpack Compose, nós conseguimos perceber que o Google ele integrou de fato o componente de navegação, todos os conceitos que você já aprendeu sobre o componente de navegação. Por exemplo, o Nav Controller está aqui também no Jetpack Compose. Então é muito legal ver o Google fazendo um esforço para integrar os seus componentes já criados dentro do Jetpack com o Jetpack Compose, ou seja, o Google não reinventou a roda aqui, e ele utilizou aí os seus componentes para integrar com o Jetpack Compose. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é importar essa dependência aqui, mas lembrando, essa versão é em alpha e nós só conseguimos fazer o teste utilizando a versão 4.2 Preview, tá? A última versão de Preview, ou seja, não é recomendado você utilizar isso daqui em produção ainda, ok? Para fins de teste, ainda tem muita coisa para ser melhorado aqui neste componente de navegação dentro do Jetpack. Então, basicamente, para a gente poder criar um Nav Controller com o Jetpack Compose, a gente simplesmente declara aqui uma variável imutável e a gente chama esse código aqui, Remember Nav Controller, e o Nav Host aqui é similar ao nosso Fragment Container View. A gente seta qual que é o XML contendo os destinos, mas aqui nós vamos criar isso tudo programaticamente sem XML. Então, basicamente, nós temos que criar um Nav Host. A gente passa aqui o Nav Controller que a gente criou utilizando o Remember Nav Controller, e a gente passa aqui o Start Destination, e a navegação ela vai ser feita através de rotas que é identificada por string, ok? Então aqui nós temos, por exemplo, o Start Destination, que é o profile, ou seja, uma rota que a gente definiu aqui, uma string, e aqui nós criamos cada tela utilizando esta função composable aqui, passando para ela o nome da rota, e aqui dentro do bloco a gente passa qual que é a nossa função que vai construir aquela tela de profile, ok? Nós vamos ver isso daqui no código daqui a pouquinho, mas aqui é só um overview geral para você entender como que foi criado, como foi pensado a navegação aqui no Jetpack Compose. Então depois que a gente criou o nosso gráfico de navegação, definimos aqui as nossas rotas, aqui nós temos como navegar para um composable, ou seja, como a gente navega para uma rota que vai renderizar uma tela para a gente. Então aqui nós temos a função profile, que é a função composable que vai construir a tela de profile para a gente, onde nós recebemos aqui o Nav Controller que foi previamente criado, e aqui ele recomenda que você utilize o Navigate
dentro de um callback, ou seja, você só chama o navigate para navegar dentro de um listener de botão, por exemplo. Isso porque, se você chamar o navecontrole.navigate aqui fora de um callback, você pode ter um problema que toda vez que você chamar o profile, né, que ele for recriado, né, for recomposto, ele automaticamente vai chamar esse navigate e vai trazer um comportamento indesejado aí no seu aplicativo. Então aqui é a forma de navegar. Nós temos aqui um botão. Como nós temos acesso ao Nav Control agora, nós chamamos apenas o navigate para a rota que nós queremos navegar. Então assim que vai funcionar a navegação aqui utilizando o Jetpack Compose, né, através de rotas. E aqui nós temos um exemplo de como nós navegamos utilizando argumentos. E utilizando argumentos, basicamente a gente tem aí algo similar ao que nós temos em rotas em desenvolvimento web, por exemplo, que eu tenho aqui o profile, eu coloco uma barra e eu passo aqui entre chaves o user ID, o que eu quero receber como argumento. E aqui eu também posso ter o tipo desse argumento. Então, por default, o argumento, quando nós definimos ele aqui, ele é do tipo string, mas nós podemos passar aqui logo abaixo da nossa rota, né, logo depois da nossa rota, nós temos aqui um parâmetro arguments, onde nós podemos definir a lista de argumentos que a gente tem aqui na nossa rota. Então, como aqui eu só tenho um argumento nessa rota, eu vou criar uma lista, eu vou definir um nav argument aqui para este argumento dessa rota, eu posso trocar o tipo se eu quiser. Aqui por default ele utiliza o tipo string, mas eu tenho uma lista de tipos aqui dentro dessa documentação, tá? Nós não vamos entrar neste nível aqui agora. Então, basicamente assim, se você quiser mudar o tipo, você pode mudar o tipo aqui neste bloco, depois aqui do nav argument, ok? E como que a gente faz para poder chamar uma outra tela passando os argumentos? Então aqui, por exemplo, eu tenho neste callback aqui, quando eu tenho minha função composable com a rota, quando eu abro esse bloco para definir qual tela, né, que eu quero chamar, eu tenho aqui um backstack entry, e através desse backstack entry eu consigo, por exemplo, passar para a minha tela de profile, né, o nav controller, e eu consigo, através do backstack entry, recuperar os argumentos que foram recebidos aqui no meu user ID. E como que eu chamo, né, essa rota passando esse argumento? Muito simples. Simplesmente eu vou pegar meu nav controller, vou chamar um navigate, chamo o meu profile aqui e eu substituo este user ID que está dentro de um bloco pelo valor que eu quero passar. Dessa forma, a minha tela de profile ela vai ser criada, passando aqui o nav controller, e neste caso aqui ele vai substituir todo esse código aqui pelo user 1234, ok? Então, dentro do meu profile eu já consigo utilizar esse valor aqui da forma que eu quiser. E também nós podemos passar argumentos opcionais, ok? Os argumentos eles podem ser opcionais e dessa forma eu só coloco aqui, ao invés de uma barra, eu coloco aqui uma interrogação e eu passo aqui o parâmetro que eu quero, né, o nome do meu parâmetro e aqui aquele formato lá do valor do meu parâmetro, e aqui eu posso passar um valor default. A mesma coisa, então tem uma lista de argumentos, tem aqui o nav argument, e aqui eu posso passar um default, né, um valor default para a minha outra tela, assim eu evito algum problema de null pointer, por exemplo, porque nessa versão aqui em alpha nós não temos essa verificação, e se nós passarmos um argumento para uma rota que não recebe argumento, o aplicativo ele vai quebrar, e isso é muito ruim porque em tempo de compilação eu não tenho essa noção do que está acontecendo, apenas em tempo de execução. E aqui nós temos a documentação que fala sobre deep links, nós não vamos entrar neste ponto, e aqui fala também como que nós podemos integrar com o bottom navbar, que é muito legal também, já tem aqui uma prévia de como vai ser, mas nós não vamos entrar aqui também nesse bottom navigation porque é um pouquinho mais complexo e essa API, como eu falei, ela é em alpha, né, alpha 01, ela pode mudar bastante aí com o tempo. A ideia aqui é trazer para vocês um overview de como está ficando, né, este componente de navegação dentro do Jetpack Compose para você já ir se antecipando, né, e ver como que vai funcionar daqui um tempo. Agora, vindo aqui no Android Studio, já tem um projeto criado implementando esse componente de navegação, então já tem um projeto aqui criado com o Android Studio na versão 4.2 Preview. Então eu não sugiro que vocês copiem esse código aqui, né? Se vocês quiserem fazer isso, façam aí. Eu vou deixar esse código no GitHub, mas pode ser que daqui a um tempo esse código já mude e pode ser que dê algum erro para você, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Então esse vídeo está sendo feito com a versão Alpha 01 do componente de navegação. A única coisa que eu fiz foi importar aquela biblioteca no meu Gradle e depois disso já comecei a utilizá-la aqui no meu Main Activity. Então basicamente como que a gente vai ter? A gente não tem ainda uma forma, né, recomendada pelo Google de como estruturar o nosso grafo de navegação aqui no Jetpack Compose, mas aqui eu tive uma ideia de como fazer, eu não sei também se é a certa, se é recomendada, mas é uma primeira ideia
que a gente tem sobre o componente de navegação. Então, basicamente, aqui no meu Main Activity, eu seto aqui meu conteúdo, eu tenho um tema já definido com as cores do meu aplicativo e, basicamente, nós temos aqui agora a configuração do nosso Nave Controller. Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável chamada Nave Controller, eu chamei aquela função Remember Nave Controller para eu receber um Nave Controller aqui, e logo em seguida eu criei o meu Nave Host, que eu passei para ele esse Nave Controller, passei qual que é o meu destino inicial, né, qual que é a rota do meu destino inicial, e aqui eu informei que é a rota Home, e aqui no meu builder, a gente passa, né, a gente constrói de fato o nosso grafo, né, esse aqui é um builder, que significa o Nave Graph Builder, ou seja, o construtor do grafo de navegação aqui para o Jetpack Compose. Então, basicamente, a gente define, né, os nossos destinos utilizando essa palavra aqui, essa função composable, onde eu posso passar aqui o nome da rota, e quando eu abro o bloco aqui, eu tenho aqui o meu Nave Backstack Entry, que através desse Nave Backstack Entry a gente pode trabalhar com a questão dos argumentos. O meu home screen, ele não recebe nenhum argumento, então basicamente eu só chamo meu home screen aqui passando meu Nave Controller. Daqui a pouco a gente vai abrir o nosso home screen aqui para ver o que tem dentro dele. Mas aqui basicamente eu defini todas as rotas do meu aplicativo. Então tem aqui um outro composable que tem a rota detail, que eu chamo detail screen. Eu tenho aqui um novo composable, que eu tenho aqui uma rota chamada argument, e eu passo para ele um título. Dessa forma aqui eu tenho esse argumento aqui que recebe uma lista de nave argument, e aqui eu estou mapeando para o título da minha rota. Aqui eu tenho que abrir e fechar um bloco vazio, porque por default este título aqui é uma string, então eu não quis sobrescrever este tipo, eu poderia colocar aqui um outro tipo qualquer. E aqui dentro eu chamo o meu argumento screen, passo o Nave Controller, e aqui como meu it é o Nave Backstack Entry, eu chamo o argumento dele, chamo o getString, e aqui eu pego aqui, que é o aqui da minha rota, o título. Então dessa forma aqui, quem chamar o meu argumento, barra passando qualquer coisa, eu consigo recuperar essa qualquer coisa aqui através do meu arguments e passar isso para o meu argument screen. E da mesma forma eu tenho aqui uma rota optional argument, que eu recebo um título também, e aqui eu posso passar um default, né, um valor default para este título, e aqui é a mesma coisa, né, eu só não fiz da forma que está na documentação, porque eu tenho que colocar aqui, e o que eu tenho que fazer na verdade é colocar dessa forma, tá, o nome do argumento, aqui neste caso vai ser title, e aqui vai ser title também, ok? E o que eu estou mapeando aqui é este título aqui. Então, ok? E aqui eu chamo meu optional argument string, passando para ele Nave Controller e passando também aqui o meu argumento que tem um valor default de default title. Então, basicamente é isso, nós declaramos as nossas rotas aqui. Então, como que a gente pode fazer? A ideia é seu aplicativo ser single activity. Então, dessa forma, nessa activity main, você tem um Nave Controller que é dessa main activity, vamos dizer assim, que tem esse grafo de navegação aqui. E você pode agrupar, né, esse grafo de navegação de acordo com uma feature, por exemplo. Então aqui está main activity, mas poderia ser o nome de uma feature qualquer. Por exemplo, onboarding activity. Então todas as rotas dentro dessa activity são referentes ao onboarding. E se você quiser mudar de feature, ok, sair do onboard e vou para uma outra feature, se você não quiser colocar tudo misturado, né, porque isso aqui vai crescer muito, você pode chamar, né, um start activity, passando para uma outra activity que vai definir uma nova rota, mas é só um pensamento meu, eu não sei como que isso vai funcionar, nós não temos isso na documentação, ok? Como é que vai funcionar o backstack com relação de uma activity para outra, mas eu acredito que nós vamos ter essa noção apenas quando este componente ele estiver mais evoluído. Então, neste momento, a gente não tem nada com relação a isso, ok? Então, vamos lá entrar no nossa primeira tela aqui, que é o nosso home screen, vamos ver como que ela se comporta. Então, aqui na minha tela inicial, basicamente o que eu tenho é o seguinte, eu tenho aqui um base screen, que eu criei para poder criar todo o esqueleto para mim, né? Já criar a parte da app bar, para criar a parte do corpo para mim. Eu já criei tudo aqui no meu base screen, porque se eu precisar mudar alguma coisa, eu mudo apenas no base e as minhas outras telas, elas vão automaticamente se ajustar, ok? Então, basicamente, eu tenho aqui uma linha, né? Uma row, e dentro dessa row eu tenho uma coluna, e aqui dentro da coluna eu tenho os meus botões, que é o Navigate Without Arguments, ou seja, navegar sem argumentos, navegar com argumentos, navegar com argumentos opcionais. Então, basicamente é isso. Então, como que a gente tem aqui, como que a gente chama o Nave Controller para navegar? Né, de acordo com a documentação. Eu coloquei primeiro aqui um botão, e no método de onClick dele, eu chamo meu Nave Controller, chamo o Navigate e passo a rota que eu quero. Então, veja que aqui eu já começo a notar alguns pontos de melhoria, né, que a gente, desenvolvedor, tem que fazer. Como eu defini aqui a rota com uma string, né, eu tenho o detail duplicado em dois lugares. Eu tenho a rota detail aqui
e tem a rota detail definida aqui no meu main activity. Então, isso daqui com certeza tem que se transformar em uma constante aqui no nosso aplicativo. A gente tem que ter uma constante de rotas, porque se a gente mudar o nome de uma rota, a gente muda em um lugar só e isso vai se refletir em todos os lugares que nós estamos utilizando. Então, como aqui é só um exemplo, tá? Para a gente poder aprender como que está sendo feita a navegação, eu não me preocupei muito com isso daqui neste momento. Então, basicamente é isso. Eu chamo o Navigate e passo para ele qualquer rota. Quando eu tenho que navegar com parâmetro, eu chamo aqui o meu Navigate, chamo aqui a minha rota argument e aqui eu passo o valor que eu quero, tá vendo? Então, aqui automaticamente ele vai substituir lá onde eu estou definindo isso. E aqui com o parâmetro opcional a mesma coisa, eu chamo o meu Navigate, eu passo aqui qualquer rota e passo o parâmetro aqui. Se eu não passar nenhum parâmetro aqui, vamos fazer um teste, ele tem que utilizar o valor default que nós definimos lá no optional argument, ok? Voltando aqui no optional argument, eu defini aqui um valor default, que é o default title, ele tem que utilizar esse valor. Então eu vou executar esse aplicativo aqui, vamos ver, né, como que é o funcionamento dele, depois a gente finaliza esse vídeo aqui. Então já tem aqui o aplicativo executando, então primeiramente nós vamos navegar aqui sem os argumentos. Então cliquei, veja que ele navegou para a tela de detalhe. Eu vou clicar em voltar, veja que eu já tenho um backstack ali, mas eu tive que programar esse backstack, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Vou voltar, veja que ele voltou, navegando agora com argumentos. Veja que agora ele me deu o título aqui, I am a string argument, ou seja, nós passamos esse valor aqui para a tela de argument. Então, nós temos aqui essa tela, vou clicar em voltar, e agora navegar com os parâmetros opcionais. Então veja que ele pegou o default title aqui, é porque não passei nenhum valor lá para a minha rota e ele utilizou o valor default, ok? Então voltando, aqui nós temos bem simples o nosso aplicativo. Algumas considerações. Eu não consegui ainda colocar transição, tá? Efeito de transição, veja que está uma transição bem seca, uma transição bem feia. Então a gente não tem ainda aquela opção de passar para o nosso Nav Controller algumas opções que a gente quer, por exemplo, a gente pode passar qual a transição que a gente quer de uma tela para outra. A gente tem isso utilizando o componente de navegação normal do Jetpack, sem utilizar o Compose. E aqui no Compose nós não temos ainda essa versão, né, essa função do Navigate com parâmetros opcionais, com argumentos opcionais, apenas com a rota que a gente pode utilizar neste momento. Então voltando aqui para o código, eu vou abrir, por exemplo, aqui meu home screen. E aqui no meu navecontrol.navigate, eu vou abrir o meu Navigate aqui e vamos ver o que está acontecendo. Então, abrindo aqui meu Navigate, veja que aqui nós temos uma extension function do meu navecontroller, onde eu recebo apenas a rota, ok? Que é uma string. E por enquanto aqui eles estão utilizando uma forma, né, uma estratégia de deep link para poder fazer essa navegação aqui no Jetpack Compose. Eu não sei se eles vão continuar utilizando essa estratégia ou se eles vão mudar isso daqui futuramente, ok? Então, se eu abrir com o Navigate, veja que estão utilizando esse nav deep link request para poder fazer navegação, mas veja que aqui no meu nav controller, esse código que eu estou aqui já é do componente de navegação, tá? Que não tem a ver com o Jetpack Compose. Então, veja que no componente de navegação, nós temos aqui essa outra função que recebe esse nav options aqui, e através do nav options eu consigo passar as opções de transição. Mas nós só temos acesso no Jetpack Compose a essa função Navigate aqui que passa apenas um parâmetro, que é esse nav deep link request. Se eu voltar aqui para o nosso nav host controller, que é do nosso navigation, né, do nosso Compose, na verdade, veja que a gente não tem essa função Navigate utilizando esse nav options, apenas a rota. Então, por isso nós não conseguimos trabalhar com transições, efeitos de transição de tela ainda, mas com certeza eles vão disponibilizar isso daqui em versões futuras, ok? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Já deu para matar um pouquinho da ansiedade, né? De como queria ficar a questão da navegação aqui no Jetpack Compose, vendo outras soluções, né? Outros aplicativos, né? Outras empresas, outros desenvolvedores que já implementaram alguma coisa utilizando o Jetpack Compose, eles tiveram, né, cada um que criar a sua solução de navegar, ok? Então isso não é bom, vai cair no mesmo problema que a gente tinha quando o Google não definiu uma arquitetura, né, para o Android. Então cada um criava uma arquitetura de um jeito, e mesmo que utilizassem a mesma arquitetura, por exemplo, MVVM, as implementações eram totalmente diferentes de uma solução para outra. E dessa forma aqui, se o Google não tivesse se posicionado com relação à navegação, cada empresa, cada desenvolvedor iria adotar a sua forma de navegar, né, criar o seu código. Isso pode acontecer, claro, você não precisa se prender com certeza a uma solução, né, do Google, por exemplo, que é a parte interessada aqui
no Android, mas é bom que o Google se posicione para a gente poder ter pelo menos uma base, né, de como construir o nosso aplicativo e com certeza alternativas podem surgir, mas a gente pode se apoiar fortemente na base ali, que é o que está vindo do Google, por causa, nós sabemos que eles vão dar manutenção nisso a longo prazo e nós podemos confiar fortemente no Google com relação a essas coisas. E para fechar aqui, eu queria só chamar a atenção aqui, eu vou abrir meu base screen aqui, onde tem o esqueleto da minha tela. Então, basicamente, o que eu fiz para poder aparecer o back button, né, o botão de voltar que fica lá em cima na barra de navegação. Aqui, quando eu construí meu top app bar, eu tenho aqui o Navigation Icon, e aqui no Navigation Icon eu tive que fazer um código para poder mostrar ou não aquele botão de voltar. Isso daqui eu não sei se vai ser automático, ou seja, automaticamente esse componente de navegação vai entender que eu não estou no destino inicial e automaticamente vai colocar para mim o botão, né, setinha de voltar. Isso pode ser que futuramente aconteça, mas agora não está acontecendo. Então o que eu tive que fazer? Aqui na minha barra, né, cada tela que chama eu verifico se meu Nav Controller tem alguma coisa na pilha, tá? Se ela tiver alguma coisa na pilha, eu apresento o ícone de voltar. Caso for o destino inicial, ele não mostra para mim esse botão de voltar. Então foi a solução que eu dei. Por enquanto, assim que funciona, né? Eu não achei uma outra solução para mostrar o botão de voltar automaticamente. Então eu tive que fazer essa solução aqui, mas futuramente eu não sei se vai ficar assim, né? Se o Android vai trazer uma solução mais automática aí pra gente, ok? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessa prévia aí do Jetpack Compose com a navegação, utilizando o componente de navegação. Eu agora estou menos ansioso do que eu estava antes, porque agora o Google se posicionou com relação a isso, e ele manteve, né, o componente de navegação aqui no Jetpack Compose. Eu tenho certeza que se você também estava ansioso como eu, este vídeo te ajudou, né, te aliviou um pouquinho, porque agora a gente sabe que o Google já está trabalhando fortemente nisso e também na biblioteca de paging, ok? Eu acredito que os outros componentes do Jetpack o Google também já está trabalhando para poder integrar aqui no Jetpack Compose. Ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu venho pedir que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo, né, dê sugestão aí para novos conteúdos que a gente vai estar trazendo aqui para o canal. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo, valeu, um abraço.